Sejam todos muito bem-vindos. Você, escritor, você, escritora, eu quero que você se sinta em casa. Aqui é um local preparado para que você esteja imerso nesse projeto, que é para eternizarmos a sua história e materializarmos o seu legado. Como que vai funcionar este encontro? No primeiro momento, eu vou te explicar como que a Haja Editora vai escrever o seu livro em 21 dias. E no segundo momento, eu vou ter aqui esclarecimento de dúvidas. Então, vamos lá? Meu nome é Jaqueline Rust, estou como CEO da Haja Editora. É uma editora com princípios milenares. CEO não, né, gente? CVO, porque essa ideia nasceu no coração do Senhor e ele plantou nessa terra fértil aqui, que é o meu coração. E através disso, eu estou completando agora 53 obras publicadas, e essas obras, elas falam principalmente sobre mudanças, sobre transformações. Mais do que mudanças, transformações. Essas transformações passam a partir do processo da escrita. A escrita, ela é um instrumento de comunicação para que você coloque para fora aquilo que está aí dentro do seu coração, engasgado na sua garganta e que está, inclusive, atrapalhando a sua história. Através da escrita, é possível que você se liberte de coisas do passado, prepara o seu coração para viver tudo do presente e ainda coloca os seus olhos vidrados e brilhantes para o seu futuro, aquele que você merece. Eu tenho certeza que durante esses minutos que nós estaremos conectados, eu não apenas falarei para você como você escrever o seu livro em 21 dias, mas também te colocarei na zona de confronto. Porque para se tornar um escritor, você precisa estar preparado para poder se livrar de todos os medos, se livrar de todos os obstáculos que impedem de colocar a sua história para fora e, principalmente, de fazer com que vidas sejam transformadas. Estão aqui nesta noite comigo, escritores e escritoras maravilhosos. Agradeço, inclusive, a presença e a participação de vocês. E a você que vai assistir esse encontro depois gravado, eu quero que você já se sinta abraçado, amado, respeitado e a sua história importa. Repete aí comigo. A minha história importa. Isso. Quando você tem noção que a sua história importa, você vai, inclusive, faz um favor para mim, pega papel e caneta, já coloca essa anotação aí para funcionar e escreve. A minha história importa. Jaque, de modo bem rápido e breve, como eu vou escrever o meu livro em 21 dias? Primeiro passo, defina qual é o tema central do seu livro. Para quem é a sua história? Aproveite, eu vou fazer algumas pausas e anote. Exemplo, eu escrevi um livro destinado a mulheres empreendedoras. Então, eu peguei parte da minha história destinada para essa mulher e apresentei. Outro exemplo, parte da minha história eu solucionei problemas de outras pessoas. Então, quem é o meu público-alvo? Pessoas que estão com problemas nas empresas enraizados. Empresários, tanto homem quanto mulher. Outro exemplo, para poder ficar bem craque aí dentro do seu coração. Você é um mentor e uma mentora, e você precisa saber como colocar o seu método no papel. Então, eu estou concluindo, inclusive, um livro
que se chama Onde Coloquei o Meu Dedo, que são histórias de palestrantes, de experts que fizeram e continuam fazendo história com os meus métodos, com aquilo que eu aplico. Existe um método que não pode faltar no seu livro. Coloca aí, por favor. A letra P, a letra T, a letra C e a letra M. PTCM. Tem nada a ver com política, viu? Mas existe um poder de governo quando você coloca o PTCM para poder agir em prol dos seus objetivos. E eu não estou falando apenas de escrever um livro, sobre tudo, tá? O que significa a letra P? Dá o igual aí na frente da letra P. Significa pesquisar. Pesquisar. E já aproveita e anota. A pesquisa liberta. Assim como a palavra do Senhor nos fala que e conhecereis a verdade vos libertará. A pesquisa também vai libertar você. Vai libertar você da onde? Daquele aprisionamento, da falta de criatividade. A pesquisa vai te abrir a visão de mundo. A pesquisa vai fazer com que dentro do seu coração você abra espaço para que coisas novas se acheguem. A letra T é testar. Você precisa testar. Teste escrevendo o primeiro parágrafo. Teste mandando um áudio do seu parágrafo para você mesmo. Teste fazendo com que outra pessoa ouça essa parte da sua história. Você quer saber que eu tenho certeza que você já escreveu vários livros, mas ainda não tem a consciência de que isso já aconteceu naturalmente? Eu vou te lembrar de um fato que já aconteceu aí. Você reuniu amigos dentro da sua casa, você reuniu seus familiares, seus colegas de trabalho e contou para eles uma história. Você contou para eles o que aconteceu determinado ano e que você foi lá, que você viajou e que o seu pai fazia isso, que sua mãe fazia isso, ou eles estiveram ausentes e por isso várias outras coisas aconteceram. Não contaram? Eu tenho certeza que contaram. E é por isso que as melhores histórias, elas têm o passado lembrado. E neste caso aqui da escrita, é materializado. Quando você pega essa história do seu passado, independente o que você passou, se você passou por abuso, se você foi uma criança muito mimada, se você, independente, seja qual for a sua situação, essa história, principalmente da sua infância, fez com que você chegasse até aqui. E se você chegou até aqui, saiba que você foi escolhido, você foi escolhida para poder materializar a sua história e eternizar o seu legado. Eu tenho certeza disso. Escuta, nós falamos do T, que é testar. Então, você precisa colocar em prática, testar. A letra C fala sobre corrigir. O que é correção, Jaque? Às vezes você conta um pedaço da história, parece que teve uma janela ali que você deixou passar em branco. Então é nessa hora que você vai corrigir. E o tanto que isso fica fácil com a nossa ajuda enquanto editora. Porque para nós, o que nós queremos é ouvir a sua história. Nós ouvimos a sua história por meio do seu áudio, nós ouvimos a sua história por meio de encontros do Zoom, nós ouvimos a sua história por meio até mesmo da escrita, porque quando a gente vai ler a sua história, a gente, ó, aguça o nosso ouvido, a nossa audição, para poder ouvir o tom da sua voz contando a história. Ou seja, você corrige. Quando você corrige, você é capaz de exercer o último pilar da escrita, que é o M, multiplica. O que você fez em um capítulo, você vai fazer nos demais. Já que quantos capítulos eu preciso escrever?
Fala comigo assim, ó, quantos eu quiser. O livro é seu, a história é sua. Você vai colocar quantos capítulos você quiser. Mas já que eu preciso de uma direção, você tem? Sim, eu tenho. 10 capítulos. É excelente para você dividir a história, para a pessoa ler o seu livro pausadamente, ou para ler tudo de uma vez, de modo que a gente consiga extrair daquele capítulo o ponto onde doía em você, o ponto de tratamento que você passou e o que você agora está se colocando como instrumento do Senhor na vida dessa pessoa para que ela ultrapasse esse obstáculo, essa barreira. Por que que a gente fala de dor? Ah, mas eu queria escrever um livro alegre, até para você despertar e provocar essa alegria imensa dentro de uma obra literária. Alguns picos de emoção vai ter, e essas emoções também se passam por dores. E quando a gente fala sobre algo que a gente viveu, anota aí, escrever cura, escrever cura. Já que a minha intenção é vender muitos livros, tá tudo certo. Mas vamos para o pilar número 1 do livro, escrever cura. Em todas as obras que eu materializei junto com a minha equipe, eu falo para você, são vidas curadas, são vidas transformadas. Eu já peguei um autor, que foi o último que eu imprimi o livro e coloquei na mão dele. Ele estava com o livro parado há mais de 9 meses, porque a outra editora não conseguiu entregar. Eu peguei o livro e entreguei para ele em 20 dias, do jeitinho que ele queria, certo? Outra escritora, a escritora que hoje ela é presidente do Grupo Marçal, a Patrícia Pimentel, ela queria escrever o livro dela. Falei assim, Patrícia, através dessa extração, porque o dela eu comecei até com extração. O que é extrair o conteúdo? É eu fazer o que nós estamos fazendo aqui, ó, dialogando. Nessa extração de conteúdo, literalmente, eu extraí dela tudo, tudo. Fiz todas as perguntas, de detalhes, para que ela pudesse escavar. Era nítido. E eu deixo as gravações, inclusive, quando o escritor pede para fazer pelo Zoom, eu deixo a gravação disponível para que a pessoa se veja dentro do processo. Ao final de cada capítulo, o rosto dela desinchava, a harmonia do rosto dela melhorava, o sorriso, o impacto. Ou seja, escrever cura. Já que livro, que tipo de livro eu devo escrever? Um livro literário, um livro método, um livro infantil? Lembra lá do primeiro tópico? Você decide. Eu estou aqui para poder te servir com aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Se você quer escrever um livro método, eu não vou te convencer a escrever um gibi. Se você quer escrever um livro que seja de cartas, eu não vou te convencer a escrever outro livro. Mas cabe a nós, enquanto editora, te trazer luz para o conteúdo que está aí dentro. Às vezes você está querendo escrever um livro método, mas o seu livro tem um potencial histórico de estar dentro das associações de mulheres. Então, eles acolhem esse livro de outra forma, certo? Ou seja, estamos aqui para poder te guiar nessa jornada. A partir do momento que você pega na sua mão, nós vamos te guiar e vamos entregar a sua obra materializada aí na sua mão. É tão maravilhoso quando você pega o seu livro e você sente assim, a minha história tá ali dentro. Eu tô até arrepiando aqui. Porque deixa eu pegar aqui, inclusive, uma obra aqui, ó. Essa obra aqui eu fiz
um collab com outra editora, são de amigas. E quando elas me mandaram essa história aqui, para poder fazer uma correção, para poder fazer revisão e tudo, quando eu vi essa obra chegando e elas pegaram nesse livro, gente, isso aqui, ó, você pegar e folhear, entender que a sua história está aqui dentro, isso coloca você em outro nível, em outra dimensão. Você se sente um nível de poder, de autoridade, de governo sobre a sua história gigante. Os melhores contadores de histórias, hoje, eles são gigantes. Imagina só, Bill Gates. Ele não planejou hoje escrever o que ele viveu no passado, mas através do que ele viveu, tornou quem ele é hoje. E você sabe, Bill Gates, no meio da história dele, ele fala que surgiu um nível de escassez para poder investir em alguns processos da Microsoft. E quando ele começou a escrever o método dele, isso foi curado. E hoje, a maior parte dos equipamentos que eu e você utiliza, graças a esse grande homem, a essa inteligência que o Senhor deu para ele e que ele se desafiou a colocar isso no papel. Quer saber se a sua história, você está fazendo sentido com ela? Vamos para algo simples antes do livro? Você costuma listar as coisas que você faz no dia? Você costuma ter clareza das suas conquistas diárias? Se você não tem, já é tarefa para casa, antes mesmo de você escrever o livro. Porque na hora que você chega no final do dia e vai dar o double check, né? Vai colocar lá a setinha de acerto ou que concluído, você vai ver quantas coisas maravilhosas você é capaz de fazer no dia. E se você não lista isso, você não consegue visualizar o quanto você pode muito mais, pode muito mais, pode muito mais. E para você escrever um livro em 21 dias, escuta só. Imagina você, durante 5 dias, me enviando um áudio de 5 minutos por dia. Que isso, Jaque? É tão fácil assim? Sim, anota aí. Enviar um áudio com a minha história para Jaqueline durante 5 dias, com a história em 5 minutos. Você vai me entregar essa sua história. Eu vou transcrever na minha inteligência artificial. Ouça corretamente, hein? Para você não dizer que a Age Editora faz história com inteligência artificial. Não. Nós vamos transcrever a sua história. É um facilitador tecnológico que hoje foi possível para a gente transcrever histórias. E também, através da inteligência artificial, fazemos análise crítica do conteúdo, para saber em quais pontos nós precisamos de mais atenção. Para o livro sair aquela obra leve, aquela obra onde a mensagem está clara, do emissor ao receptor, que dentro aqui dessa jornada não haja nenhum ruído e que, principalmente, consiga ser instrumento de transformação das milhares de vidas que o seu livro vai alcançar, e eu tenho certeza. E para a gente poder finalizar essa primeira parte aqui, durante essa jornada dos 21 dias, eu e meu time, nós vamos acompanhando e te dando informações. Se você decidir escrever o livro com a Age Editora, esse é o principal assim, ganho dos nossos escritores escrevendo o livro conosco, tá? Que é um método de extração exclusivo, que é esse que você acabou de ouvir. Segundo, a clareza dos passos que estão percorrendo o seu livro. Você vai saber o dia que o seu livro foi revisado.
Você vai saber o dia que o seu livro foi diagramado. O que que é diagramado? Dar forma. Então, por exemplo, antes desse livro aqui partir para diagramação, foi discutido como seria o título, como seria o entretítulo, em que posição seria o texto. Tá vendo? Ó? A quantidade de linhas aqui nesse devocional. Ou seja, os detalhes, a diagramação, os detalhes. E aí, quando você tiver, inclusive, nessa missão, eu vou pedir para você o seguinte: vá até uma biblioteca perto da sua casa e olhe o aspecto visual dos livros e comece a sonhar com o seu livro materializado daquela forma. Qual que é a textura da capa? Qual que é a textura da folha interna? Tem orelha? A orelha é pequena, a orelha é grande? Como que é a lombada? Lombada, deixa eu até explicar com esses elementos em mãos para você também ter clareza. Eu vou pegar o livro aqui da Annie Ellen. Esse aqui foi um livro pocket, pequenininho, que nós escrevemos, um livro maravilhoso, inclusive. E aqui nesse livro, ele tem orelha. Orelha é a aba que guarda para o leitor qual é a página que ele parou. O que é a lombada? Lombada é a dobra aqui do livro. Então, como que essa lombada aí está? Certo? E os detalhes maiores também na obra interna do livro. Esse aqui já é um livro de capa dura. E esse aqui é um livro que tem o acabamento de ouro, ó, aqui dentro. E as páginas dele são páginas brancas, certo? Nós temos esse outro livro aqui, ó, que ele não tem orelha. Vai direto ao ponto. Já que quais são as diferenças? É só a forma com que você vai entregar para o seu cliente, aquilo que está aí dentro do seu coração. Porque para nós aqui, nós materializamos ele da mesma forma, com orelha, sem orelha. O que importa para nós é colocar a sua obra nas mãos das pessoas. Além da diagramação, nós fazemos uma segunda revisão depois que o seu livro é diagramado. Sabe por quê? Porque pode acontecer que lá na diagramação, a frase que a gente pediu para ser destaque não está em destaque. Pode ser que alguma palavrinha que já era para ter corrigido não corrigiu. Então, só aqui na Age Editora você vai contar com duas revisões do seu livro. Uma revisão já é o tradicional em todas as editoras. Agora, duas revisões, incluindo o estilo, só aqui, tá? Outra questão. Depois que a gente revisa o seu livro, nós vamos enviar ele para impressão. Pasmem, nós acompanhamos a impressão do seu livro do início ao fim, até ele chegar aí na sua mão. Por que que é importante? Se houver algum erro de impressão, porque pode ser que aconteça, eu não posso deixar você sem essa informação. Nós, da AJA, assumimos a responsabilidade por esse erro. Sabe por quê? Porque nós temos um padrão de excelência altíssimo. Queremos muito que você receba a sua obra da forma com que você sonhou. E nós somos responsáveis por isso. E por fim, do que adianta você estar... Olha, a maior parte dos escritores, eles se frustram de escrever o seu segundo livro, porque não vendeu o primeiro. E se quer saber? Vender é fácil. Anota aí, para você entender para qualquer área da sua vida, vender é fácil. Você precisa de falar sobre isso para mais gente. Então, a venda é fácil. Já que essa é a estratégia que você vai passar para nós, sim, sendo bem claro, sim. Por que que você precisa falar do seu livro para mais gente?
Porque as principais pessoas, sabe aquelas que você ama, não são seus compradores. Essas pessoas até acham que merecem o livro da sua história de graça. E eu desafio todos os nossos escritores. As pessoas que estão perto não tem que comprar uma unidade, não, tem que comprar a partir de duas. Porque se essas pessoas não conseguem investir na sua vida, da história do qual elas também participaram, você pode ter certeza que são essas pessoas que também estão travando você romper na sua vida financeira. Isso se trata de bloqueios emocionais. Bloqueios emocionais na esfera da escrita passa por, primeiro, escrever, segundo, publicar e terceiro, vender. A maior parte dos escritores podem até escrever, mas tem poucos que publicam. Ou às vezes, tipo assim, manda até fazer a história, mas não tem coragem de publicar, porque acha que a história não importa. E escreveu só para escrever mesmo. Agora, vender, a sua história precisa chegar na mão de outras pessoas. E essa moeda de troca que se chama dinheiro, você merece. Você tomou a decisão de investir no processo editorial. Você tomou a decisão de investir na impressão do seu livro. Você tomou a decisão de falar sobre a sua história para mais pessoas para poder ser instrumento de cura. Imagine só, a Bíblia, o livro mais lido no mundo, é recheada de quê? Grandes histórias. E de pessoas que decidiram contar as histórias umas das outras ou de si mesmo. Talvez você não queira contar a sua própria história na primeira pessoa, mas seja instrumento de cura na sua vida, mesmo contando essa história em terceira pessoa. Ou com um codinome. Mas tira essa história de peso da sua vida, coloque em linhas e nós possamos enxergar o processo de cura da sua vida. E você sabe, em primeiro lugar, quando a gente escreve, é sempre para nós mesmos, assim como nós falamos. Quando eu falo, a primeira pessoa a ouvir sou eu, dentro do meu coração. Então, tudo que você fala tem peças do reino do Senhor para poder curar você, curar a sua trajetória, a sua vida e você acessar aquilo que você merece. Todas as vezes que eu falo sobre livros, eu me emociono, porque o quanto isso foi curador para minha vida. Vou fazer um parênteses aqui para relatar para vocês parte dessa minha história. A minha primeira escrita pública, do qual eu recebi aplausos, foi uma poesia. E essa poesia falava de duas abelhinhas. E essas duas abelhinhas, elas eram tão felizes e elas iam até a flor, pegavam um pouco de pólen e elas saíam batendo as asas, espalhando o pólen. Mal saberia eu que essa história, contada através de poesia, ela serviria de cura para milhares de crianças que estavam ali. E a todo momento, no final dessa poesia, todas as vezes que eu me recordo, inclusive, é como saber se despedir de bons momentos. Isso me curou. Existem momentos que você precisa se despedir. Despedir de uma cidade, despedir de pessoas que precisam cada um tocar sua vida. E existe um fiel companheiro ao seu lado, que é o Senhor. Então, essas duas abelhinhas lá, poderia ser amiga, mas ali naquele momento eu tinha certeza que éramos eu e o Senhor.
Então, eram duas abelhinhas. E essas abelhinhas rodeiam a flor tão alegre. E no final ela diz adeus. E assim eu também me despeço de todos os escritores. O adeus não é para a pessoa, mas é para aquela história que foi materializada e que a partir de agora começa uma nova história. Então você precisa escrever não apenas um livro, há vários livros dentro de nós. As nossas histórias, se você entender que você tem uma peça que cura a outra vida e você toma essa decisão de ser esse instrumento, você se torna um imparável. Assim como diz, né, nosso mentor, Matheus Ribeiro, todo imparável é decidido. E eu reforço essa frase aqui para vocês, acrescentando o seguinte: se todo imparável é decidido, todo criativo se torna um escritor. E você sabe quem é criativo? Sou eu e é você. Assim como diz lá em Gênesis, haja luz. E essa primeira luz ali do qual ele estava se referindo lá em Gênesis era ele mesmo. Depois você vai lá e lê de novo. O primeiro haja que ele disse, haja luz, ele estava se referindo a ele mesmo. E depois ele decidiu criar. E ele criou todas as coisas. E deixou eu e você para ser criados por último. E quando ele criou todas as coisas, ele foi criando e disse: isso aqui é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Já parou para pensar que ele nunca diz, nossa, perfeito, estupendo? Ele fala, é bom. Significa também que eu e você não precisamos nos preocupar em escrever uma obra assim, ó, daquela cinematográfica. Não faça. Você viu que é bom? Passa para o próximo. Viu que é bom? Passa para o próximo. Quando você chegar na sua sétima obra, eu vou te dizer, você vai ver tantos frutos. Você vai ver tantas crianças nascendo, você vai ver tantos negócios prosperando, você vai ver você gigante, gigante, gigante nesta terra. E todas as vezes que você ler essa passagem, eu tenho certeza que você decidindo escrever ou não o livro com a Age Editora, você vai se tornar sim um escritor. É o que eu desejo para sua história. E o dizer adeus, ele também se refere a você não ter mais que materializar aquela história, porque já foi feito. Já foi feito. E quando o Senhor criou eu e você no sétimo dia, ele nos deu autoridade para poder dar nome a todas as coisas. Agora fala para mim, qual é o nome do seu livro? O seu nome já está gravado, anotado no livro da vida. E ele tem uma capa escrito vida, minha vida. Mas dentro desse livro existe um capítulo. Um capítulo que ali se chama Jaqueline, um capítulo que se chama Rafael, que é o meu esposo. Qual é o seu nome? Coloca aí o seu nome no capítulo da sua vida. É o seu livro, é a sua história. E essa sua história pode ser dividida em vários outros microcapítulos, certo? Eu espero que você tenha se sentido desafiado, motivado, ativado a sair deste encontro e começar a, no mínimo, escrever um parágrafo. Um parágrafo. Eu tenho certeza que ao escrever esse um parágrafo, algo dentro de você vai ecoar. Se for Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de sorrir, ria. Se você tiver vontade de esconder esse escrito, nesses primeiros momentos, esconda. Sabe por quê? Grandes projetos foram feitos em silêncio, na companhia do autor. E esse autor é você, e esse autor é Deus, que está ali do seu lado, te ajudando a materializar essa história.
Já que então quer dizer que escrever um livro é um momento de solidão entre eu, o papel, ou eu e o celular e Deus? Sim, essa solidão vai ecoar a maior voz dentro de você, a sua vida. Sejam bem-vindos à Haja Editora. Um beijo e até o próximo encontro. Vou responder dúvidas, mas somente no privado.